Hoje eu vim trazer meu primeiro vídeo aqui no canal. Então, tomara que vocês gostem. Então, bora pro vídeo. Você provavelmente conhece o Incrível Mundo de Gumball, né? Como um desenho colorido, engraçado e cheio de caos. Que, quando lançou, foi uma bomba que veio a explodir. Que foi um dos desenhos mais assistidos, assim. O Incrível Mundo de Gumball, que foi focado mais para tirar risadas do público que assiste. O público que assiste não são públicos com uma idade muito avançada. São públicos de crianças de 11 anos, 12 anos, 10 anos. É o que eu acho. Mas provavelmente você conhece o incrível mundo de Gumball. Mas o que muita gente não sabe é que por trás das piadas e da loucura que existe uma história obscura, cheia de teorias sombrias, mensagens escondidas e até eventos reais que inspiraram momentos perturbadores do show. Hoje vamos explorar a verdadeira história bizarra de terror de Gumball. Prepare-se aí, já vai preparando um cafezinho, né, pra tomar. Preparando aquela pipoquinha. Pipoca com café é ruim. Prepara um suquinho com pipoca. Porque depois desse vídeo, você talvez nunca veja o desenho da mesma forma. Então bora pro vídeo. A origem sombria do mundo de Gumball. O criador da série, Ben Bocklett, já afirmou que o desenho nasceu de uma ideia rejeitada. Então ele já foi afirmando que o desenho foi nasceu, né, de uma ideia rejeitada, pelo jeito. Um mundo onde os personagens de desenhos cancelados viviam juntos, até de personagens que nem a Cartoon Network fez. Isso significa que o Elmore seria uma espécie de depósito de personagens esquecidos, que foi como outras pessoas que faziam desenho acabaram excluindo tais personagens, então elas acabaram adicionando como um personagem da escola Elmore, que é a escola de Gumball. Alguns fãs acreditam que muitos personagens estranhos, como Tina, Rex, Susie, William, seriam restos de programas abandonados. Seria tipo personagem de desenhos que criaram esses personagens, mas acabaram não usando eles e acabaram como jogando no lixo. Essa ideia evoluiu para uma teoria muito mais perturbadora, que Elmore seria um purgatório. Uma cidade onde personagens descartados vivem presos para sempre, tentando se encaixar em um mundo que não faz sentido, que como cada um viesse de outros desenhos e outros mundos, como, por exemplo, o William viesse de um desenho nada a ver, um desenho que tinha outra estética, e acabou parando em Gumball. Que nisso, surgiu a teoria do Elmore seria o purgatório, porque pegava personagens que foi criado em outros desenhos, personagem que foi excluídos e não foi usados, que foram como descartados, restos de personagens. E eles acabaram adicionando aonde? No Elmore. E isso explica o porquê tantos personagens que não foi em si o próprio criador que criou, e foi personagens em si descartados, que ele preferiu colocar na escola, né? De Gumball, que se chama Elmore. A história do episódio perdido. Uma das creepypastas mais famosas diz respeito a um suposto episódio perdido que nunca foi no ar. Um episódio que ele nunca foi ao ar, mas o criador foi lá e criou, sabe? Chamado por fãs de episódio O Episódio do Silêncio. Ela teria vazado por alguns segundos na TV inglesa antes de ser removido. Então, pelo jeito, foi alguma coisa grave. A história descreve Darwin e Gumball caminhando pela cidade, mas não há som. Como se estivesse andando pela cidade e não houvesse nenhum som em nada. Elmore está vazia, as ruas estão abandonadas, como fosse um apocalipse, só que não com zumbis, como tivesse sumido todas as pessoas, todos os personagens. As cores vão desaparecendo até tudo ficar cinza. A câmera então foca nos olhos de Gumball, que aparecia com os olhos assustados, que começam a lacrimejar, como se ele soubesse o que aconteceu. É como tivesse o mundo tivesse acabando. A teoria diz que esse episódio mostraria o momento em que Elmore deixar de existir, quase como se fosse o fim do mundo do desenho, como se fosse o final do mundo do desenho, como o mundo tivesse se acabando. Mas ninguém ainda não consegue explicar isso. Mas parece que teve algumas mudanças nesse episódio para ser lançado e acabado apagando logo em seguida.
O episódio mostraria o momento em que Elmore deixaria de existir, como se fosse o último episódio do desenho, como ali fosse o fim. Só que é tão estranho porque não havia ninguém e tudo ia se acabando aos poucos. A família Watterson tem um passado macabro. Cada membro da família Watterson tem uma característica perturbadora. Nicole, a mãe, mostra sinais de traumas severos, pais abusivos, infância solitária e pressões extremas. Em alguns episódios que foram lançados, ela demonstra comportamentos violentos e colapsos emocionais, como ela tivesse não se sentindo muito bem. Richard, o pai, é infantil por um motivo. A teoria diz que ele ficou emocionalmente congelado por causa de um trauma do passado, nunca superado. Anais, aquela inteligência absurda para uma criança, se é na verdade resultado de um experimento? Como assim um experimento? Já Gumball é o único que percebe quando o mundo ao redor quebra, como se ele fosse autoconsciente da própria realidade, como ele soubesse alguma coisa a mais. Alguns fãs acreditam que a família não é normal, que a família tem um segredo por trás, que ninguém sabe o porquê e pode ser desvendado. Eles seriam personagens defeituosos, personagens que nasceram com defeitos, que o próprio criador acabou criando. Conscientes de que vivem uma realidade artificial, como eles sabessem que vivem em um desenho, e vivem em um outro mundo, e sabessem que aquele mundo não era de verdade, mas sabia que o outro mundo que acabou criando o desenho existia, como eles sabessem alguma coisa a mais. Bem estranho a família, hein? A teoria do apocalipse de Elmore. Muitos episódios mostram Elmore sendo destruída de forma extremamente estranha. Ao fim do tempo, buracos dimensionais, erros de realidade e reset do universo. Mas o mais assustador é que em todos esses finais, ninguém parece realmente morrer, como não aparecessem as mortes. A teoria do apocalipse diz que Elmore está presa em um ciclo temporal, onde o mundo é destruído e recriado várias vezes, como se tivesse um mundo, como fosse um mundo imortal, como o mundo acabasse e logo em seguida nascesse um mundo de novo. Gumball sempre percebe que algo está errado. Glitches, cenas repetidas, personagens que agem como NPCs quebrados, como fosse um jogo, como o personagem estaria ali se comportando como NPCs quebrados. Alguns acreditam que ele é o único que tenta escapar, mas o desenho sempre o força a voltar ao status normal, como fosse coisas repetitivas, como fosse o ciclo, mundo acabava, mundo voltava. Isso é bem estranho, porque Gumball sempre percebe isso, como um dos protagonistas, Gumball sendo protagonista, ela acaba percebendo isso por um jeito bem estranho, como ele disse, glitches, cenas repetidas e personagens que agem como NPCs quebrados, como realmente fosse um jogo. O final secreto nunca lançado. Antes do desenho ser cancelado, o criador planejava um episódio final, que nunca foi lançado, um episódio que seria para acabar com a história, como fosse o último episódio do desenho, onde terminaria a história do mundo de Gumball. Ele seria chamado de The Exquisition, parte 2. A ideia era finalizar o desenho com a revelação de que Elmore estava prestes a ser apagado permanentemente, como Elmore estaria ali e a qualquer momento seria apagado e o Gumball acabaria terminando. Há rumores de que Cartoon Network achou o final sombrio demais, ou final muito macabro e bizarro para mandar para o público, já que o público não são exatamente crianças com apenas 14 anos para cima, tem crianças de 9 a 10 anos que assistem e acabaria sendo muito bizarro para o público. Uma teoria afirma que o roteiro original mostrava Gumball percebendo a verdade e tentando avisar sua família, como o Gumball já tivesse sabendo o que estaria acontecendo, mas ele tenta avisar sua família. Mas ninguém queria ouvir, mas ninguém não dava atenção, achando que só era blefe, pensando que ele só estava enlouquecendo. O episódio acabaria com a tela sendo engolida por um glitch, como se o universo fosse deletado com os personagens ainda dentro dele, como aquele mundo só fosse
um mundo passageiro, um mundo que a qualquer momento poderia acabar. Só que, como a Cartoon Network achou muito bizarro para o público, acabou que o criador não acabou lançando esse episódio, que acabou sendo cancelado. A verdadeira história bizarra. No final, O Incrível Mundo de Gumball é muito mais do que um desenho bobo. Ele é uma mistura de humor, nonsense, com mensagens escondidas, mensagens que ninguém acaba percebendo ao longo da história, com diversas quebradas e teorias bizarras e simbolismos profundamente sombrios. Esconde várias coisas por dentro do desenho. Se tudo isso é real ou apenas coincidência, se o criador sabe, mais uma coisa é certa: Gumball não foi apenas um desenho infantil, e talvez você nunca mais consiga assistir um episódio sem se perguntar o que realmente está acontecendo em Elmore. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Já deixando um like e ativa o sininho. Essa foi as verdadeiras coisas bizarras e tudo que você não sabia sobre a história de Gumball, que mesmo sendo um desenho infantil, um desenho que traz todos a rirem, tem um bagulho bem pesado e bem bizarro por trás. Se vocês quiserem mais vídeos, então já vai deixando um like e ativando o sininho.